Fala, camaradas, tudo bem com vocês? Por aqui tá tudo certo, sempre na luta e estamos na luta sempre, né? É assim que tem que ser. Muito boa tarde, bom dia, boa noite a mais um programa aqui com a gente no Cindy Rádio. Eu estou aqui com meu companheiro Giba, da Pasta da Saúde, mais uma vez. Muito obrigada, Giba. Obrigado você, Roberto, agradeço, né, a participação em compor essa mesa aqui, que tem muito a falar aqui ao radialista e à radialista. Muito obrigada por aceitar nosso convite, Marco Ribeiro. Fala pra gente da sua trajetória aí no sindicato, por favor. Obrigado, Roberta. Obrigado, Giba. E vocês que estão assistindo, muito obrigado. Vou falar um pouco, então, começo da minha trajetória aqui no Sindicato dos Radialistas. Nem vou falar antes, porque eu já militava no movimento estudantil. Por favor, fala tudo. Eu participei do congresso, dentro da ditadura militar, do congresso de refundação da UMES. Mas o colégio que eu estudava teve o primeiro Grêmio Livre dentro da ditadura militar. Então, eu já vi... Aqui na capital, né, mano? Aqui na capital, Santo Amaro. Mas depois eu fiz rádio e TV na USP e comecei a trabalhar na TV Cultura. Pós-TV Cultura, eu fui estagiário, daí fui contratado para a TV Gazeta. Comecei a trabalhar na Gazeta e foi quando o sindicato, em 1986, o sindicato ganhou, uma chapa pró-cutista, ganhou o sindicato do Freitas, que estava aqui há mais de 20 anos. No segundo mandato, em 89, me convidaram para participar da chapa, que eu já estava na TV Cultura, contratado e produtor, beleza. Daí, entrei para a direção do sindicato em 89 e fui até 98. No mandato de 92 a 95, eu fui coordenador do Sindicato dos Radialistas. Então, eu fui diretor, coordenador, depois diretor de novo, e voltei para trabalhar na TV Gazeta. Saí do sindicato. E a minha história na categoria é essa, mas assim, a gente ajudou a fundar a FITERT, a Abraço, que é a Associação Brasileira das Rádios Comunitárias, tempo de efervescência. E, dentro do mandato, a gente tem uma coisa que foi super... acho que foi a primeira vez que aconteceu no Brasil, talvez no mundo, de os trabalhadores ocuparem um transmissor e não só ocuparem, mas transmitirem. A gente transmitiu umas 12 horas Essa ocupação se deu em decorrência de uma greve, né? Os trabalhadores da TV Manchete estavam em greve durante 4 meses, sem receber salário. E a gente articulou uma festa, que era uma festa para arrecadar dinheiro, mas, ao mesmo tempo, a gente já tinha um plano de sair da festa e ir para o transmissor da TV Manchete e ocupar o transmissor. Ocupamos e transmitimos. Ficou lá umas 12 horas de transmissão. Deu um bafafá, deu bastante matéria na TV e jornal. Maravilhoso. Então, vamos lá. A gente está falando, né? Tem muita história, muita história. Eu adoro essas histórias de greve, eu acho sensacional. A gente tem que, eu acho que assim, a gente tem que pegar um episódio só para fazer... Contar as greves, contar as histórias, porque, olha, vai render. E é uma situação, né, Marco? O país tinha acabado de sair de uma ditadura, né? Foi 89, foi vamos dizer, uma eleição direta, né, com voto popular. Foi eleição direta. E você já encara uma greve, né, numa emissora, né, que tinha o final dos anos 80 e os anos 90 eram anos de muita efervescência social. A gente antes teve o movimento da direta, depois a gente teve pró-Constituição, né, que a Constituição foi montada e como é uma Constituição progressista, porque os movimentos sociais estavam mobilizados. E que bom, né? Que
fez falta, né? Por exemplo, no impeachment da Dilma, os movimentos sociais não estavam mobilizados. Faltou gente na rua para defender o mandato. Sim. Porque a gente sabia que era a extrema-direita que estava em ascensão e estava começando a subir para tomar o país. Então, se tivesse mobilizado, não teria tido impeachment. Mas os movimentos não... Você lembra um ponto importante, né, no golpe agora, recentemente da presidente Dilma, que onde estavam a OAB, a igreja, né? Que eram esses movimentos que participaram, que participavam na década de 80, né? Isso. Através do voto direto, né? Buscava isso com a população. E no golpe da Dilma não teve isso daí. Parte pode ser explicado de os movimentos foram cooptados pelo governo Lula. Passaram a ser parte do governo Lula. Então, os quadros todos estavam participando do governo Lula. A própria CUT ficou imobilizada. Nós, estou falando de sindicatos radialistas, nós saímos da CUT porque a CUT estava imobilizada, já não chamava mais nada. A militância, né? Não chamava, a direção não chamava mais nada contra o governo Lula. E, assim, a gente sabe, é um governo dos trabalhadores, mas a gente tem muita pauta ainda a ser, né? Nada estava resolvido, as 40 horas semanais, a gente é contra o 6 por 1 agora, mas a gente já é. Já era uma pauta em 80. Em 80 a gente já tinha essa pauta. Então, tinha muita coisa a ser conquistada, apesar de ser um governo centro-esquerda, digamos. Esquerda não dá para dizer, mas centro-esquerda. Mas por que as lideranças estavam dentro do governo cooptadas? Não havia mais efervescência, não tinha mais gente na rua para lutar para continuar conquistando. Mas aí, nesse caso, nesse ponto que você deixa, que você aponta, você acha, tem uma pergunta aqui, né? Claro. Você acha que, então, ao abrir mão, o presidente Lula, né, vamos dizer, a esquerda, abrir mão de umas reivindicações que eram muito antigas, que vinha desde a década de 70, em favor dos trabalhadores, ele abre mão disso para deixar o pessoal meio quieto ali, não mexer com ninguém, as centrais não participarem, está tudo indo bem, sendo que, na verdade, não está indo nada bem. Por quê? Porque ele deixa de ser, então, um governo de esquerda, a esquerda já deixou de ser faz tempo, e vem agora com esse nome progressista, que, na verdade, de esquerda não tem nada? Olha, lá nos primeiros governos Lula, eles falavam que era um governo de governabilidade. Que para a governabilidade, porque nunca teve a maioria no Congresso, isso é um fato. O governo Lula nunca tiveram a maioria no Congresso. Tinha que costurar lá, né? Então, para costurar, e o que eles chamavam de governabilidade, tinha que negociar com a direita, com os patrões, com a elite brasileira. Podre, sempre foi podre. A elite brasileira sempre foi contra as férias, foi contra tudo. 13º, né? Contra tudo. Mas, com a concessão que eles faziam por causa dessa governabilidade, abria mão de muita coisa. E não tinha mais a pressão popular na rua pressionando para conquistas. E a CUT não chamava mais, entendeu? Se tivesse o povo na rua, mas não tinha o povo na rua. Quando precisou do povo na rua, não tinha mais o povo na rua, e daí veio o impeachment. O próprio governo Lula, quando ele dá, por exemplo, o Marco Feliciano, dentro da Câmara Federal, a vaga, a pasta de direitos humanos para o Marco Feliciano, começa tudo. Você entende? Que já tinha um monte de negociata para essa tal de governabilidade, mas que a gente não pode esquecer que o Temer também foi vice do Lula. Ele foi vice da Dilma, mas foi do Lula também. Verdade. Né? Então... Nesse acordo, né? Então, o governo Lula foi sempre um governo de dar muita... ceder muito, né, Marco? Sempre cedeu muito às classes dominantes. E com isso você acha que o PT ele abandonou as bases? Eles estavam no poder, né? Eles não podiam ser contra eles mesmos.
Nisso nasce o PSOL, que é gente que sai do PT para fundar o PSOL, para ir contra aquilo que eles estavam fazendo. Faz sentido. Sim, sim. Eu já escutei até de professora minha de falar que até nessas eleições, de virar e falar, assim, eu não vou votar no PT, eu vou ver PSOL. PSOL, para mim, tá sendo mais, assim, coerente com o que eu acredito. E eu acho que, não sei, eu acho que está sendo por aí. Quando eu termino meu mandato aqui, em 1998, eu ainda trabalhei bastante tempo nas TVs, mas nunca mais fui contratado. Nem na TVT eu fui contratado. Na TVT, nem na TV dos Trabalhadores eu fui contratado. Então, eu sempre fui freela. E fui fazendo freela até esgotar. Aí acabou minha... E daí, tudo bem, eu já estava... já tinha comprado meu apartamento, moro aqui no Bexiga. Então, eu comecei a falar, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer o que eles odeiam. Eu vou militar. E daí comecei a militar nos movimentos sociais aqui do bairro. O bairro é um bairro, também um bairro muito cultural e muito político. Sim. Bexiga, você fala essa região central aqui. Né? A gente chama Bexiga porque aqui começou o bairro como Bexiga. Depois, a especulação imobiliária, querendo vender e subir o preço, passou a chamar de Bela Vista, porque a parte lá de cima da Paulista é o morro dos franceses e dos ingleses, ali realmente é a Bela Vista. Mas lá é caro, não sei o quê. E aqui a parte de baixo, a parte pobre, mesmo, aqui é Bexiga, e sempre foi Bexiga. A gente só chama de Bexiga e acabou. Para nós é Bexiga. E daí a gente começou, por exemplo... Então, aí você deixa de ser um dirigente sindical, né? E começa a entrar no movimento, na militância. Então, tem um tempo que eu continuo na categoria, mais uns, 12 anos, uns 15 anos, ainda fico na categoria. Daí depois se esgota. Daí eu falo, então vou militar. Eu estava bem financeiramente, tinha comprado, então vou militar. E daí, por exemplo, quando tem o segundo turno do Haddad com o Bolsonaro, que a gente já sabia que era a extrema-direita fascista, e depois se comprova que é fascista. Até eu tenho uma amiga que eu falava assim, esses caras são fascistas. Ela falava, você não pode falar isso. Daí depois se comprovou que eram fascistas mesmo. Né? No segundo turno, a gente funda o Bexiga Sem Medo, aqui no bairro. No segundo turno, entre Haddad e Bolsonaro. O que é o Bexiga Sem Medo? O Bexiga Sem Medo é uma intervenção política no território e a gente participa de tudo quanto é a luta que tem aqui. Então, a luta pelo Parque do Bexiga que vai sair agora, a gente participava. E não só participava, como a gente tem gente no conselho gestor do Parque do Bexiga. Então, são movimentos políticos que vocês acabam criando. Sempre político. Movimento social é movimento político. É para a gente conquistar alguma coisa. E como aqui tinha... Quando foram fazer o metrô, lá na 14 Bis, que a gente sabia que lá era um quilombo de Saracura, a gente fez o movimento Mobiliza Saracura Vai-Vai. Porque passou por cima da Vai-Vai e a gente sabia. Tanto é que a estação hoje já está sendo chamada só de Saracura. Porque antes era 14 Bis Saracura, daí ficou só Saracura. Então, a gente tem esse movimento, que são os achados arqueológicos do Quilombo Saracura, que a gente participa. A linha toda tem 8 mil achados arqueológicos, nessa estação 120 mil. Por quê? Por conta do controle social. Porque tem um movimento organizado que participa e vai passo a passo, vendo tudo o que acontece lá naquele metrô. Então, isso faz com que o resgate seja minucioso. Então, dá para a gente entender que esse movimento político que surge aqui no Bexiga seria um exemplo a ser seguido para os militantes dos outros bairros também, né? Sim. O Povo Sem Medo é um projeto político que é a intervenção das pessoas nos bairros.
Só que poucos bairros, assim, a Lapa, o Pompeia Sem Medo, Lapa, Pompeia Sem Medo e o Bexiga Sem Medo, acho que são os exemplos que continuam sendo fortes. Santa Cecília teve alguns Sinais lá, alguns sinais, mas os dois que pegaram mesmo, que continuam até hoje, são fortes, são esses dois, o Bexiga Sem Medo e Lapa, Pompeia Sem Medo. Que mais? Durante a pandemia de Covid, a gente falou assim, vai morrer muita gente de fome. Então, a gente funda o Bexiga Sem Fome. E daí a gente começa a distribuir cestas básicas e fazer alimentação para o povo em situação de rua. A gente não conseguia fazer alimentação para todos os dias, fazia de quarta e sábado. E distribuía a cesta básica para 250 pessoas, famílias. Só que a gente não distribuía a cesta básica dando. A gente só distribuía discutindo politicamente com as pessoas. Por que a pessoa estava recebendo cesta básica? Por que você precisa? Por que você tem fome, né? Por que você tem fome? Por que você precisa receber cesta básica, sendo que nós somos os grandes exportadores, um dos grandes exportadores do mundo, né? Por que as pessoas têm que passar fome? Surreal isso, né? Não é? E daí todo mês a gente discutia alguma coisa, saúde, moradia digna. A gente sabe que tem um monte de moradia coletiva aqui, que são esses... a gente chama de moradia coletiva, eles chamam de cortiço. Mas a gente chama de moradia coletiva. Mas são pessoas que por exemplo, e era sempre para mulheres com filhos, principalmente, e mãe solo. Então, a gente tinha umas prioridades, mulheres mais velhas também, e depois o casal. Mas, no começo, quando a gente começou a discutir, 90% era bolsonarista. Depois, na outra eleição, 10% só eram bolsonaristas. Mesmo as pessoas que eram evangélicas já entendiam de muito mais. Hoje, tem um monte de liderança que saiu, que recebia a cesta básica, hoje são lideranças de movimentos de ocupação, porque a gente incentivava as pessoas a saírem das moradias coletivas e irem para o movimento de ocupação. Porque tem um monte de prédio aí parado, que só esperando a especulação imobiliária, essas pessoas que vão lutar num lugar. E já tem um monte, e hoje a gente tem, olha que alegria, porque a gente parou de distribuir cesta básica, porque não tinha mais como distribuir cesta básica. Só que o ano passado a gente conseguiu, no final do ano passado, distribuir. Nossa alegria de ver gente que a gente nem sabia já estava como liderança desses movimentos de ocupação. Eu falei, nossa, ai, que legal. Que maravilha. É de uma alegria isso, porque assim, gente que se conscientizou, entrou na luta e hoje está como liderança da luta. É demais isso. Agora, essas bandeiras que vocês levantaram, né, como você deu o exemplo aí, isso incomoda esse pessoal que governa, né? Isso, então deve ter alguma resistência, alguma forma de eles pegarem, minarem, né, vocês assim, na atuação, né? Principalmente na questão da saúde, que né, a gente vai falar aqui, né? Que eu estou guardando a saúde por último, porque é o nosso tema maior. O Bexiga, na última eleição, foi um dos lugares onde o Boulos ganhou no primeiro e no segundo turno. Fruto de quê? Fruto de todos os movimentos políticos que tem aqui, os movimentos de cultura, e fruto desse trabalho que a gente faz com a população. No primeiro turno? E no segundo também. Onde ganhou no primeiro e segundo turno. Aqui não é um território que é um território que nem, tipo, sempre foi Grajaú, Zona Leste para o PT, assim, de tradicionalmente ganhar. Mas começou a fazer isso. Mesmo quando a gente criou o Bexiga Sem Medo, o Haddad tinha tido 40% no primeiro turno e teve 45% contra o Bolsonaro. Então, melhorou. Não chegou a ganhar. E depois, nas outras eleições, a gente foi melhorando até hoje virar um território de esquerda. Mas o que acontece? Quais são as represárias? Esses caras começaram a perseguir. Por exemplo, a Casa de Capoeira levou
a casa de capoeira aqui do mestre Ananias levou uma multa de 3.500 porque estava fazendo capoeira para criança. Ele arruma qualquer coisa, porque assim, sua licença não é para você trabalhar com criança, não está habilitado para trabalhar com, sabe? Fecharam sambas aqui no Bexiga. É uma perseguição. Tentaram fechar o Aljaniá, que é um espaço de resistência dos palestinos aqui no bairro. E você entende? É uma forma de intimidação, né? É uma forma de intimidação e de cercear os espaços, que são os espaços livres, públicos, né? mais de esquerda do bairro. Mas essa é a coisa. Mas vamos falar de saúde, né? Que a gente Vamos. Dentro desse contexto político, a gente começou a participar dos conselhos. Já tinha dito que a gente participou do Conselho do Parque do Bexiga. A gente tem a Isabela está lá como conselheira. A gente participou do Conselho Participativo, tinha a Inês e a Silvia. E a gente começou a participar de todos os conselhos também de saúde aqui do bairro. Então, a gente tem o UBS Humaitá. Eu estava no conselho da UBS Humaitá, estou 4 anos e vou sair agora. Eu sou também do conselho da supervisão SEC, que cuida de todo. A gente tem no conselho da UBS Nossa Senhora do Brasil, a gente tem gente na UPA Vergueiro, e a gente, então, por aí que a gente está caminhando, a gente começou a participar da luta de saúde através dos conselhos. E dos conselhos a gente tem... É óbvio que eu tinha uma experiência, um modelo, porque era o Arnaldo, que era daqui do sindicato, sempre foi, o Arnaldo chegou a ser do Conselho Nacional de Saúde. Ele não foi só do Conselho Municipal. Estadual, foi nacional em Brasília. Então, né? eu estou indo para o Conselho Municipal. Mas ele já foi do Conselho Municipal, Conselho Estadual, foi do Conselho Nacional de Saúde. Ele foi presidente do Conselho Nacional de Saúde. O Arnaldo é uma referência no movimento de saúde, que foi diretor do sindicato aqui, e um dos primeiros. E olha que o Arnaldo participava do MNU, Movimento Nacional Unificado dos Negros. Movimento Negro Ele vinha Unificado. desde o Pontal do Paranapanema, né? A militância, né? O acesso à mulher negra, saúde. O movimento, o MNU, Movimento Negro Unificado, teve uma época que se reunia aqui no Sindicato dos Radialistas, toda segunda-feira à noite. Então, o Arnaldo terminava a reunião de diretoria, que a gente fazia a nossa reunião de diretoria às segundas, de manhã e à tarde. Quando terminava, ele entrava na reunião do MNU, que era aqui no sindicato. Esse depois não se tornou o Uniafro, não, né? Não, o Uniafro tem o Uniafro, ele tem a ver com o MNU, mas são entidades diferentes. Sim. O MNU é mais antigo. O MNU tem 45 anos. Caramba! Eles começaram... O Emicida fala um pouco do MNU no Amarelo, no DVD. Porque que ele convida as pessoas, o Milton, a Regina, o José Adão, que estão vivos ainda, para entrar, porque no Amarelo, assim, os negros nunca entram no Teatro Municipal. Então, ele convida as lideranças negras do MNU, que tinha 45 anos, para entrar dentro do Municipal. Eu me lembro, senhor. Eu me lembro disso, é verdade. É verdade. Então, você acha que nessa linha de atuação, você acha que seria, então, uma forma de você, através desses movimentos, né, até religiosos, né, Uniafro, MNU, político, e até a Igreja Católica, assim, você chamar a população para participar dos conselhos municipais? Seria uma forma também de você agregar? Eu acho que a participação política sempre deve se dar. Existem discussões se deve ser via conselho ou não, porque assim, eu faço parte do Movimento Popular de Saúde do Centro. Os movimentos populares de saúde, eles não estão dentro dos conselhos, mas podem estar. Eu estou nos dois. Então, tem gente que fala, porque participar do conselho também pode ser uma forma de atravancar a luta. Mas, se você souber usar também,
é uma forma de você impulsionar a luta. No Tudo nosso depende, caso, né? depende da sua atuação e depende da forma que você vai atuar. Então, no nosso caso, a gente começou a se inserir na luta de saúde, tanto é que a gente incomoda hoje. A gestão odeia a gente. A gente vai falar daqui a pouco. Por que eles acabaram com a coordenadoria de saúde do centro? Tem a ver com a gente também. Tem a ver com a nossa luta, com a nossa militância. Então, Marco, Então, e até falando sobre isso, né, o prefeito fechou o Hospital Bela Vista, né, o único hospital público de retaguarda do centro aqui de São Paulo, né, e quais consequências assim que foi, né? Então, olha o que acontece. O Ricardo Nunes ganha a eleição e a primeira coisa que ele faz é fechar um hospital. Minha mãe falava, hospitais não se fecham. depois de 16 dias. Só se abrem. Ele fechou um hospital. Gente, Ele fechou um hospital com uma desculpa que a vigilância sanitária dizia que o hospital não era... Ele tinha que fazer umas certas adequações, que fizesse as adequações, ou, se não desse para fazer as adequações, arrumava um outro prédio e muda o hospital para lá, que é o mínimo, bom, né? Ele fechou o único hospital que a gente tem de retaguarda aqui. O que é um hospital de retaguarda? É assim, a UPA Vergueiro tem 16 leitos lá. Eles precisam encaminhar, porque a UPA Vergueiro, as UPAs são pessoas que vão lá de baixa complexidade. Mas acontece que o cara pode ter um acidente e ter alta complexidade, precisa ser transferido para um hospital. Ou outros casos que são de alta complexidade que tem que ser transferidos para o hospital. Se você tem um hospital de retaguarda, você encaminha direto para esse hospital. Então, hoje, as pessoas da UPA Vergueiro, um dia a gente foi lá fazer uma vistoria, tinha 16 leitos ocupados e mais um na... Então, estava 110, mais um uma maca no corredor, tem 110% ocupados. Se essas pessoas de alta complexidade, para onde eles são encaminhados hoje se não tem mais o hospital? São encaminhados para a lista CROSS. A lista CROSS é uma lista de saúde que pode te enviar para o Hospital Palheireiros, por exemplo. Mas tem que esperar abrir vaga lá, porque a gente não sobrecarregado. A gente não é daquele território. O SUS tem muito da regionalização. Então, como a gente não é daquele território, a gente tem que esperar a vaga. Abrir, pode ser no Hospital Palheireiros, pode ser no Hospital Ipiranga, mas não é rápido. Não é imediato. Minha mãe passou por isso. Nossa, que sufoco. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Na UPA Vergueiro subiu o número de mortes. Nossa. A quem a gente vai dizer que são as pessoas responsáveis por esse número de aumento de mortes? O prefeito e o secretário de saúde, que fecharam um hospital sem dar outra alternativa para a região. Então, hoje, uma das lutas que a gente tem de saúde aqui, do Movimento Popular de Saúde do Centro, é que seja retomado um hospital de retaguarda aqui. Isso é uma coisa para parar de morrer tanta gente na UPA Vergueiro. A UPA Vergueiro, em dezembro, morreram 23 pessoas no mês. É muita gente. Agora, Marco, é quase uma pessoa por dia. Nossa, então, sim. nessa herança aí desastrosa que esse prefeito reeleito fez, depois de 16 dias de assumir, ele fecha o hospital, que dava uma retaguarda, o pessoal da região central, que, se eu não me engano, acho que é mais de 2, 3 milhões, né, que circulam aqui. Exato. E agora, eu preciso explicar isso daí melhor. Porque moram aqui no centro umas 600 mil pessoas. Só que o Via Mobilidade, que é uma pesquisa que o pessoal do metrô faz, passam pelo centro de São Paulo 2 milhões de pessoas. Então, a gente tem as 600 pessoas que moram, mais as 2 milhões de pessoas. Isso justificaria
ter não só um hospital de retaguarda, como um hospital público, municipal, de portas abertas. Isso sem falar, assim, de coisas atípicas, datas típicas, que essas 2 milhões devem ainda passar mais. Sim. Você está dizendo até, por exemplo, virada cultural. Vem Exatamente. todo mundo para o centro. Isso. Carnaval, está tudo com... Bexiga referência. Nossa, não, você tem razão. Daí aumenta, não é nem mais 2 milhões, é muito mais. Nossa. Entendi. Mas aí, no caso, aí, quem responde por isso? Você agora citou um número que está tendo muitas mortes na UBS aqui da Vergueiro. Não, UPA Vergueiro. Na UPA Vergueiro, perdão. Está tendo aqui porque, em razão do fechamento do Hospital Bela Vista, que é o único hospital do centro. Agora, quem responde por isso? É o prefeito e o secretário de saúde. Isso. Não teria que ter uma auditoria? Por que houve esse fechamento desse hospital? Aí envolveria o quê? Ministério Público, Tribunal de Contas? Nós temos processo no Ministério Público para averiguar isso. Tem discussão? Tem. Mas precisa ter também alguma coisa que faça o Ministério Público, porque o Ministério Público ele também é movido, também é um ente político, ele é movido à pressão. Se tiver pressão ou da mídia, ou pressão popular e da mídia, eles vão abrir, vão responsabilizar. Vão responsabilizar e vão abrir um processo e vão começar. Por enquanto, eles deixam morno, né? O Ministério Público é justiça, a gente sabe que a justiça tem lado, né? E o Tribunal de Contas, no caso, também, né? Quem deveria... Teriam que os dois juntos, né? Quem deveria... O Tribunal de Contas, na verdade, ele faz, como o nome diz, as contas, né? Aquele dinheiro que era do Hospital Bela Vista, o que foi feito com ele? O que foi feito com o... Por que não se abriu outro? Tem condições de se abrir outro? O Tribunal de Contas tem como averiguar isso e dizer, vocês têm uma verba para abrir outro... Está no orçamento, né? Destinada, né? Isso. Então, o Tribunal de Contas pode fazer sobre esse ponto de vista. O Ministério Público, sobre a questão das mortes. Ele teria obrigação de abrir, porque aumenta-se o número de mortes. Quem a gente pode computar isso? Né? É disso que se trata. Sim, Legal. sim. E questão da atenção básica na saúde, o que você acha que deveria agir na prevenção? Você acha que ela está fortalecida? Não, então. A gente falou da UPA. A UPA está sobrecarregada porque o hospital fechou, mas também porque, por exemplo, as OBSs que a gente tem aqui, se você for hoje lá na UBS, eles vão marcar a primeira consulta para 90 dias. E a gente sabe que você vai, a gente vai, um monte de gente vai. Uma consulta para 3 meses. Daqui a 3 meses. Você só vai quando você está doente. Isso é uma cultura do povo brasileiro. Infelizmente. Infelizmente. E daí o que acontece? Se você vai só ser atendido daqui a 3 meses, a pessoa tem duas... Ou eu vou para a UPA Vergueiro, que eu sei que você vai ser atendido na hora, mas eles só olham para você, eles não fazem uma análise. Ou eu vou para um doutor X de privado, que você paga um tantinho, então estão privatizando... Uma atenção primária ali, né? E por que a atenção básica é tão importante? Porque, assim, você tem o ACS, a pessoa que vai na sua casa... Que é o agente comunitário, o agente comunitário de saúde, que fala com a família, que né? vai com a família. E isso é baseado na saúde cubana, que é a prevenção. Por que ele vai na sua família, na sua casa, pergunta se você está bem, se você precisa fazer exames... Desculpa, esse seria um médico de família? É ACS, agente comunitário de saúde. Certo. Se o agente perceber que você precisa, ele leva o médico até lá. Tá. Eles fazem um mapeamento, então, ali. Né? O ACS... Entendi. Todo mundo aqui no Bexiga tem um ACS, e o ACS acho que atende 250 famílias, 250 endereços por mês. Eles têm que ter a produtividade deles lá, sei lá.
mas são 250. Então, isso é o quê? Trabalhar na prevenção. Isso é trabalhar na prevenção. Isso é importante. É a Sim. promoção da É, a saúde. promoção da saúde. É você não deixar que a pessoa fique doente para você não precisar usar o hospital. E a UPA seria o quê? A UPA é você sofreu um acidente, quebrei o braço. Vou onde? Vai na UPA. Você não vai na UBS. A UBS não vai te engessar. Então, as pessoas têm que saber quando ir na UPA, quando ir na... Ou hospital. Daí, se você tem um hospital público, municipal, de portas abertas, geral, ele atende todo mundo. Mas, então, é importantíssimo a prevenção. E o que o governo está fazendo? O Ricardo Nunes, esse prefeitinho aí. Ele está tirando dinheiro das UBS, passando para a UPA. Você resolve o problema só na hora. Então, é uma coisa eleitoreira. Porque você não está promovendo a prevenção da saúde. Você está cuidando só... É uma coisa paliativa. E você não pode pôr o dinheiro, que é um dinheiro público, só na UPA, que é questão paliativa. Sim, sim. Né? Você tem que colocar na prevenção. Sim, sim. A prevenção é mais importante. Ou você coloca na prevenção, ou você coloca num hospital de porta aberta que pode atender todo mundo e pode resolver esse problema. Como um hospital é muito caro, e abrem-se poucos hospitais, eles tinham que colocar, então, o dinheiro nas UBS, Unidades Básicas de Saúde. Não se coloca na UPA, Unidade de Prevenção de Acidentes, de atenção. Mas, Marco, nesse caso, como que você enfrentaria isso? Por exemplo, mexeu com a Maria lá do bairro, que ela tem uma atuação, através do conselho, do Conselho Municipal, ela tem uma atuação. Mexeu com a Maria, mexeu com todo mundo. Como você faz para, por exemplo, vamos tirar a Maria de lá, que ela está dando problema, está com uma resistência, ela está politizando o pessoal está cobrando. Você deu esse exemplo no caso que ele tem a remaneja a verba, que é destinada às UBS, né, atendimento primário, e está jogando na UPA, porque agora é ano eleitoral, aquela coisa toda. Ele quer ter cacife eleitoral. Como que então a gente atua? A população tem que participar mais dos conselhos para pressionar, mandar uma carta, falar, no México, por exemplo, com o Marco Ribeiro aqui no Bexiga, não, porque essa é a forma deles atacarem, né? Enfraquecer o movimento. Né? Esse ano, a gente vai ter a Conferência de Saúde. A Conferência de Saúde, as conferências de saúde geraram o SUS. O SUS é uma deliberação das conferências de saúde. Que elas ocorreram nas periferias, né? Começa nos movimentos de saúde, mas é um movimento nacional. A gente tem hoje uma política de saúde que é a política nacional do SUS. E ela desce para o Estado e para o município. Então, existe uma coisa pensada, que é o SUS, que é produto do quê? Das conferências de saúde. Tanto é que a gente está na 18ª Conferência de Saúde. Veja quantas conferências de saúde. Nós, radialistas, fizemos uma só. Até hoje, hein? Até hoje já teve uma conferência de saúde. Caramba. De saúde, de comunicação. Comunicação. Tá. Uhum. Agora, de saúde são 18. 18. Então, olha quanta discussão acumulada eles têm. O SUS é um exemplo mundial. Tanto é que o México agora a presidenta quer implantar lá Demais. o nosso modelo. O nosso modelo. Então, mas é fruto de quê? De tanta discussão, de tanta discussão. Então, o que eu acho que as pessoas, nesse ano, por exemplo, têm que participar das conferências. A conferência é aberta. Nós, se vocês me permitem, nós vamos fazer aqui, o Movimento Popular de Saúde do Centro, vai fazer dia 16 de maio, uma pré-conferência. Um esquenta, né? É um esquenta. É uma conferência livre, que a gente não chama os gestores, nem o Estado, né? Será só para os trabalhadores
Saúde e os usuários. Vai ser aqui no Sindicato dos Radialistas, dia 16 de maio, das 10 às 17 horas. Legal. Então, a população está convidada a participar. Deve participar, deve falar o que acha sobre a saúde, sobre tudo. Fortalecer, né? E daí, dessa conferência livre, daqui a gente vai participar das pré-conferências. Das pré-conferências vão sair a conferência municipal, estadual e nacional. Hoje está tendo, eu vi uma matéria hoje, que em Campo Grande, a população vetou a participação das organizações sociais. Em Campo Grande. Nossa. Em Campo Grande. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque hoje, o Estado, por exemplo, a cidade de São Paulo, passa para as OS toda a parte que ele não quer mais fazer. Então, toda a saúde hoje está na mão de organizações sociais. Privadas, né? Privadas. E a saúde, você não pode submeter a saúde ao lucro. Essa questão de produtividade. Mercadoria, né? Então, se ela visa o lucro, ela não tá promovendo saúde. É disso que se trata. Então, o passo que eles fizeram lá em Campo Grande, a gente deve seguir aqui. Acho que aqui a gente teria que tirar uma resolução da conferência que encaminhasse para a conferência municipal, para a conferência estadual e nacional, que se vete a questão da organização social participarem da... E a gente tem uma coisa pior. A UPA Vergueiro, olha, veja só, porque quem ganhou o contrato aqui da região só uma organização social por região. Quem ganhou, na UPA Vergueiro, está contratando uma empresa para cuidar dos médicos. Veja só, então ela tem o contrato, ela recebe e ela terceiriza. Então, ela quarteiriza em relação... Quarteiriza, então. Nossa. Você imagina. E os médicos ganhavam de 90 em 90 dias. Que é um absurdo. Como é que você vai trabalhar e ganhar de 90 em 90 dias? Como é que você vai trabalhar num pronto atendimento? Se você ganha de 90 em 90 dias, você vai trabalhar como? Satisfeito? Quem que se submete a trabalhar nesse... Então, a alta rotatividade. E você pega muita gente inexperiente. Não se identifica com aquele paciente do bairro, daquele território, né? Porque sempre está alterando os profissionais, né? Então, isso é um absurdo. Isso devia ser completamente proibido. Né? Proibido. Mas é fruto de quê? Fruto do lucro que vem da OS. A OS, para não contratar direto o médico, contrata uma empresa e aí quarteiriza a coisa, que é um completo absurdo. Nossa. É tipo, só para sanar dúvida também, né, se for, é tipo aqueles doutor consulta ou não? Não chega a ser doutor consulta, porque o doutor consulta é como se fosse uma cooperativa de médicos. Uhum. E eles sabem que eles são cooperados, mas não são. E essa cooperativa é contratada e passa a prestar serviço. Então, eles pagam a cooperativa, e a cooperativa paga os médicos. Entendi. Mas só que você recebe, essa organização social, recebe do município para quê? Para gerir a saúde, não para terceirizar. Sim. Né? E o médico é atividade afim. Né? Não é digamos, assim, a gente tem em televisão a questão que a gente não terceiriza a atividade afim, a gente terceiriza a questão de motorista, limpeza, mas assim, porque não pode, não, assim, é completamente incabível de você contratar atividade afim, terceirizar a atividade afim. Isso não pode, não tem como. Nossa. Imagina como é que está o atendimento numa UPA Vergueiro, uma UPA que tenha médicos quarteirizados. Aí depois a pessoa chega lá, tá com problema, medica, sendo que não é o principal problema, depois morre e não sabe por quê, né? Né? Nossa, é surreal essas coisas. E
Eu não sei se a gente chegou a bater nesse assunto, mas a gente está né, jogando aqui, né? Mas qual que é as principais reivindicações do movimento popular de saúde do centro? Então, a primeira é a questão de voltar a ter um hospital de retaguarda aqui. Isso é fundamental para encaminhar as pessoas de alta complexidade do bairro, da região, para lá. Então, esse é uma... Dinheiro não falta, né, Marco? Não, é a capital mais rica do país, né? Não, ele estava com 30 bi em conta. Tá louco. Tá louco. 30 bilhões de orçamento. É. Nossa. Nunca um prefeito teve tanto dinheiro, e ele faz todo esquema, né? Você sabe que é tudo isso, tudo que tem esquema. Opa. A segunda reivindicação é que o dinheiro seja colocado na atenção básica. Que é inadmissível você falar que uma pessoa vai ser atendida a primeira consulta a 90 dias. Isso não tem cabimento. Na atenção básica primária. Né? Não, então, isso tem que... Em relação ao... Agora, esse prazo que eles dão, só interrompendo, de 90 dias é o quê? É a falta de mão de obra ou... É a fila. A fila, olha o que aconteceu. Foi acumulando, todo mês vai acumulando um pouco. Mas eles tinham que fazer um mutirão para que essas pessoas fossem atendidas e aí zerasse a fila. Eu cheguei a falar isso, mas eles falaram, mas a gente não pode porque a gente não tem isso no contrato. Você fala no contrato, Estou falando a OS. A OS fala isso. A prefeitura fala assim, a gente já dá o dinheiro para eles. Então, é o Estado abrindo mão, né, da saúde, né, que é um serviço essencial para a população, terceirizando. Né? O Estado, a gente precisa saber direito como que são esses contratos. Porque não pode deixar acumular. Imagino que no contrato possa ter alguma coisa que impeça de que se acumule. Porque, assim, foi acumulando, assim, o primeiro mês acumulou, daí foi acumulando até virar 90 dias. E se não parar, vai ficar 6 meses, né? Porque se está acumulando todo mês, vai ficar uma fila de 6 meses. Então, é um completo absurdo. Então, a Secretaria de Saúde tinha que tomar uma providência para zerar essas filas. Secretaria Municipal, né? Municipal. Porque o SUS é tudo regionalizado, né? Ele é governo federal, governo estadual e município. Eles têm repasse do governo federal para os municípios via SUS, porque é carimbada. A verba é carimbada. Então, tem repasse do SUS nacional para o SUS municipal. Então, outra reivindicação. Então, zerar essas filas das UBSs. A terceira coisa seria o atendimento das UPAs, que é um atendimento muito mais humanizado. E, aqui na região central, a gente tem um hospital de retaguarda, porque a gente atende muitas pessoas em situação de rua, uma população bem diversa. Remanescente da Covid também, né? Não. Tem sequelas da Covid, mas tem muita gente drogada aqui nessa região central. Dependente químico. Muita população em situação de rua que depende de um atendimento diferenciado. Então... Pessoas que convivem com HIV também, né? Sim, bastante. Então, a gente uma região bem característica, com características bem diferentes de outras regiões. Então, a fila de espera hoje para ser atendido numa UPA Vergueira chegou a ser 7 horas. Agora a gente está reduzindo, mas já foi bem alta isso. Então, a gente defende que seja um atendimento mais humanizado por conta dessa característica da população que reside aqui no centro. E, por último, um hospital público municipal geral. É isso que a gente está reivindicando agora. Só que dia 10 de março,
o prefeito baixou um decreto extinguindo a coordenadoria do centro e anexando o centro à Zona Norte. Veja só... Marco, a coordenadoria, só para o radialista ouvinte, né, entender, ela seria o quê? Ela coordena só o centro, seria a equipes multidisciplinar, né? Então, a coordenadoria... Para a gente entender o impacto disso isso, dele ter, né? Pelo menos, eu vou explicar primeiro regionalmente. Tá. Coordenadoria do centro significa que pega todos os bairros de Santa Cecília e da região Sé. A região Sé é constituída como Sé, República, Consolação, Bela Vista, Bexiga, Cambuci, Liberdade, e é isso. E, indo para lá, Consolação, daí depois pega Santa Cecília até a Barra Funda. Então, tudo esse é considerado região central. Passa pela coordenadoria. Passa pela coordenadoria. Só estou dizendo, por enquanto, só a região, o que abrange essa região. Certo. Agora, todas as unidades, são 33 unidades de saúde dessa coordenadoria, tem as pessoas que são pessoas contratadas pela Secretaria de Saúde, tem muitas, e a maioria, que são concursados, que fazem todo esse trâmite tem toda a fiscalização de como trabalhar. Os aparelhos, né? Aparelhos. E a gente tem muitos equipamentos, são 33 equipamentos. Não são só as UBS, nem a UPA Vergueiro, as UPAs. CAPES, né? Tem, por aí vai. Tem Centro de Referência de Saúde do Trabalhador, do centro, tem o CTA, que é de tratamento de AIDS, a gente tem diversos equipamentos aqui. URSE, que é das pessoas de terceira idade. Então, tem vários equipamentos, 33. Além disso, então, ele extinguiu a Coordenadoria Centro e anexou a Coordenadoria Centro à Zona Norte. Mais que isso, acabou com a supervisão Sé e juntou a supervisão Santa Cecília e Sé. Ficou uma só. Extinguiu a Sé e anexou a Sé a Santa Cecília. Então, são duas mudanças estruturais. O que vai acontecer? Primeiro, que assim, a Zona Norte ela é completamente distinta em relação ao centro. Na Zona Norte tem muita questão de... Além de ser uma população muito, muito grande, né? Eles têm, por exemplo, muito problema com dengue, muito problema com leptospirose. E aqui o centro... É um outro tipo de território lá. É outro tipo de território. Esse decreto, ele descumpre a lei do SUS na questão da regionalização e na questão do controle social, porque o prefeito faz isso sem consultar os conselhos da supervisão Sé e Santa Cecília, sem consultar o Conselho Municipal de Saúde. Então, o prefeito e o secretário de saúde. Né, sim. O secretário de saúde, claro. Ele é o presidente do Conselho Municipal de Saúde. E ele não apresenta esse projeto no Conselho Municipal de Saúde. Para fazer uma discussão com... Então, o mínimo. E tudo o que acontece no SUS é tripartite. É 25% gestão, 25% trabalhadores e 50% usuários. E quando ele faz isso, ele está descumprindo essas questões. E mais que isso, ele vai deixar uma população desassistida nessa região, que essa população que tem a população de rua, a população de LGBTQIA+, que já vinha sendo precarizado, né? Agora... E agora vai ficar mais ainda. Com isso, o mandato do PT aqui de São Paulo entrou com uma liminar no STF falando que descumpre a lei do SUS e também vai deixar
uma população mais suscetível a morrer. Mais vulnerável. Mais vulnerável. Então, vamos ver o que vai sair. O secretário não quer discutir. E a gente pensa, por que ele está fazendo isso? Daí a gente pensa. Pode ser uma forma de higienização da região? Tem essa leitura de ser uma higienização. Eu tenho essa leitura também. E uma das coisas que é a nossa briga do Movimento Popular de Saúde do Centro, que fica fazendo atos e coisa por um hospital de retaguarda e um hospital geral. E é uma retaliação a quem luta. Nós já fizemos quantas manifestações? 5, 6 manifestações. Isso faz um desgaste político para ele muito grande. Né? Incomoda, né? E incomoda. Sim. Então, por que ele também extingue a supervisão Sé e anexa a supervisão Sé a Santa Cecília? Porque também os trabalhadores da Sé eram trabalhadores que cobravam os contratos, que mais cobravam. Então, é uma retaliação de quem luta, de quem cobra, de quem... É uma forma de enfraquecer, né? As lideranças, né, dos movimentos. Só que não vai conseguir enfraquecer. A gente vai continuar lutando, porque assim, eu não vou lá na porta da Coordenadoria Norte lutar. Eu vou na porta da Secretaria de Saúde, que é aqui na São Joaquim. A gente vai lá e vai continuar lutando e vai continuar fazendo nossos movimentos. Como ocorreu, né? Quando houve o fechamento do hospital, né? Houve a manifestação. Né? Nós vamos subir o tom agora. Por que ele não está querendo atender a gente? A gente vai subir de todos os modos. Porque a gente vai subir com o carro de som, vai aumentar a população lá na porta, a gente vai acampar na porta, a gente vai ter que fazer isso. Se a gente quer que o decreto seja revogado e nem atende a gente, é porque a gente não está fazendo barulho suficiente. Então, a gente vai ter que fazer barulho suficiente. Então, a gente vai ter que aumentar o tom dessa luta aí. Né? É isso que eu disse. Isso aí. Isso aí, isso mesmo. Saiu do sindicato, mas o sindicato ainda continua com você. Não. Então, Marco, só reforçando, eu não sei se eu estou falando certo, né? Mas esse do dia 16 é a Conferência Municipal de Saúde? Tá bom. Só que a gente vai fazer uma conferência livre aqui. É o que o Giba chama de esquenta, a gente chama de esquenta na gíria, no movimento de saúde, que é o esquenta para a conferência. Então, a gente vai pegar todos os eixos. Posso até ler os eixos aqui? Lógico. O eixo 1, porque a conferência é movida por 4 eixos. Então, as pessoas se dividem em discussões de 4 eixos, depois vai para a plenária final, e na plenária final... Escolhe a votação. Porque daí eu acho que vão 3... Vão 3 para a conferência municipal. 3 eixos. Então, a gente escolhe os 3, daí vota, tem a votação. O eixo 1 é democracia, saúde como direito e soberania nacional. Então, vai falar da democracia. A democracia interfere diretamente na saúde, a gente sabe disso. Sim. Eixo 2 é um eixo que fala do financiamento adequado para o SUS. Eixo 3, os desafios para o SUS na agenda nacional da defesa da vida e da saúde. Eixo 4, modelos de atenção e gestão, territórios integrados e cuidado integral. Então, são esses os 4 eixos. E daí a gente vai fazer no dia 16 o Isso Esquenta aqui, se preparando. A conferência vai ser no dia 23. Anota aí, Giba, que você tem que ir. Dia claro. 23. Participação dos radialistas. O convite não é só para quem é iniciado em saúde. O convite é para todo mundo participar. Que todo mundo participar. Pode tanto participar aqui, como no dia 23, das conferências, que é importantíssimo. Importantíssimo. Faz a inscrição. Aqui não precisa vir, é só vir no dia 16, aqui no Sindicato. Das 10 às... Das 10 às 17. A gente vai ter uma parada para o almoço, mas... É um sábado, né? É um sábado e a gente vai discutir os 4 eixos. No dia 23, se inscreve na hora, qualquer pessoa da região, tem que ser da região, da Santa Cecília e Sé, todos os bairros que eu falei, e se inscreve no dia e participa da conferência também, que é o que eu disse, que são tirados 3 de cada eixo, vão ser levados 12 propostas na nossa região para a Conferência Municipal de Saúde. Perfeito, perfeito, Marco. Muito obrigada pela sua presença.
É uma honra ter um ex-dirigente que ainda está na luta, né? Na militância. É incrível. Eu acho que é um dos frutos que eu acho que a gente leva para a vida é isso, né? A gente sempre está na luta, sempre está na militância, não importa onde a gente esteja, né? Se a gente está aqui, se a gente está no Japão, eu acho que a militância tá sempre do nosso lado, né? Não, é verdade. E chamou a atenção essa questão do eixo da integração, que aí a gente lembra que perpassa por tudo, né, Marco? Perpassa pela educação, seria o quê? A escola lá para aquela mãe, a creche, né? Envolve tudo isso, saúde, tudo isso saúde, né? Isso é importante você falar isso, porque a gente não pode ver saúde só como uma questão de saúde. Educação não é saúde, transporte não é saúde. Moradia digna não é saúde? Esporte não é saúde? Pois é. Exatamente. O esporte, então, foi esquecido. Está lá no... Quantas bandeiras, tem que tirar a poeira lá de levantar. cima. Então, eu acho que uma das principais coisas assim de prevenção que a gente devia ter em saúde é esporte, meu. Pois é. É esse fator que a gente tem que alertar, né, a mãe, o pai, falar assim, olha, tá vendo? A saúde não é só você ir lá no médico procurar. Não, você tem a creche do seu filho, a escola próxima, o transporte, a moradia, tudo isso faz parte, né? Perpassa por tudo isso. Claro. Isso é a importância dessas conferências, né? Você viver numa moradia que ela é úmida, por exemplo, adoece. Sim. Qual o estresse de você ficar 2, 3 horas no transporte para ir trabalhar? Aliás, o trabalho também é um fator... Você vê de professores e trabalhadores da saúde adoecidos é muito alto atualmente. Nós temos problema na categoria, todo mundo sabe. Sim. De vários graves, né? Graves. Saúde mental, suicídio, né? Temos. Burnout, por aí vai. É isso. Mas é isso. E que bom que a gente está discutindo com você sobre tudo isso, né? Sobre o social, sobre o democrático. Então, muito obrigada. Muito obrigada, Marco, por aceitar o nosso convite, né? Tá aqui na casa, né? O filho sempre a casa retorna, né? Deixou de ser dirigente sindical, mas está no movimento, a luta continua. E né? Isso aí, O capitalismo adoece. O capitalismo adoece. Exato. E eu queria dizer firme. Vamos nos manter firmes. Vamos manter firme. Quem é que disse? Eles combinaram de nos matar, nós vamos combinar de não morrer. Isso isso que a gente vai fazer. É isso aí. Muito sentido. É isso aí. É isso aí. E aí, Giba, tem mais alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que esse programa ia durar muito mais, né? A gente tem uma questão do tempo, tem a pauta, né? São várias bandeiras que o Marco vem levantando e vem divulgando, principalmente essa região do território, né, do centro, que é muito importante, onde passam quase mais de 2 milhões de pessoas. Mas aí fica para uma próxima. O convite está sendo feito aqui, realmente, né? A gente vem um dia falar dos movimentos, dos outros movimentos, né? Isso. Por favor, está feito o convite. Muito obrigado, eu agradeço muito ter esse espaço. Acho que os sindicatos radaristas têm que cumprir esse papel, porque casa de ferreiro e espeto de pau, né? até hoje não tinha, então tem que ter. E estamos aí, sempre disponível a participar. É isso aí. Legal. Isso aí, muito obrigada. Vamos tocando o barco aí. Opa, tocando o barco, sempre na luta. Muito obrigada, gente. Obrigada por assistir. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada, camaradas. E firme! Firme!